Finalmente, Guilherme Falcão está fora do esporte, da instituição, do clube. Ele não vai participar mais de nenhuma tomada de decisão de contratação de jogadores, de contratação de treinador, de entrevista para quem é que vai ser o próximo diretor do esporte, quem é que vai ser o próximo executivo de futebol do esporte. Esquece. Ele está fora do clube de uma vez por todas. Ainda bem, né? Infelizmente, ele deixou um legado negativo. Porque, assim, estamos no dia 20 de maio. E as péssimas contratações que ele fez? E os valores exorbitantes que o Sport gastou para péssimas contratações? 60 milhões jogados na lata do lixo. Tem nome e sobrenome. Guilherme Falcão, infelizmente. Que ele foi participativo nessas contratações. Ele foi o cabeça pensante da montagem do elenco de 2025. E a gente faz a pior campanha da história dos pontos corridos, até o momento. Com 2 pontos conquistados de 27 disputados. Então, o legado de Guilherme Falcão foi muito ruim, foi muito negativo, infelizmente. E para complementar, esse legado pode ser estendido agora, com o senhor Henrique Ambroghini e o Thiago Gasparino, porque ele também foi importante nesse papel da transição para ser um dos líderes ali, para entrevistar, para conversar e para ver quem seria o melhor executivo de futebol do esporte e quem seria o melhor diretor-geral de futebol do esporte também. Então, assim, esse legado pode ser estendido negativamente, infelizmente, na gestão de Guilherme Falcão, Yuri Romão também, né? Parênteses, Guilherme Falcão é procurador, gente, e ganha um baita de um salário, tá? Eu fico parando para pensar como é que ele conseguia conciliar a profissão dele de procurador com o cargo de dirigente de futebol do esporte para contratar jogadores. Qual é a expertise dele no mercado para entender de futebol, para contratar jogadores? Nenhuma. E ele continuava lá. Bom, mas enfim, vamos trazer aqui, gente, alguns pontos dessa coletiva de apresentação do Henrique Ambroghini e também do Thiago Gasparino. Óbvio que eu não vou trazer o react da coletiva toda, são 59 minutos. Eu já acompanho essa coletiva toda na íntegra, na velocidade 2.25x, obviamente, que é muito longa, mas eu trouxe aqui alguns recortes importantes. Os principais recortes da coletiva, sendo bem sincero, a gente vai trazer aqui alguns cortes sobre isso. Vamos lá, informação aqui publicada pela Camila Souza. Guilherme Falcão deixou não apenas a vice-presidência de futebol, deixou também o clube. A partir do comunicado, ele está 100% fora. Ele ficaria como uma espécie de supervisor nessa transição, mas a pressão estava alta demais. Saída sem volta. Pois bem, era isso. A intenção, a priori, é que ele ficaria no esporte ainda, comandando algumas decisões ali por trás de bastidores, como foi o caso de Augusto Carreiras da temporada 22 para 23, basicamente. Depois dos péssimos trabalhos que Augusto Carreiras fez, ele ficou pela lealdade, e Yuri Romão criou um cargo assim que até agora eu não sei qual era a função daquilo ali, para ter relações com sei lá quem, assim, pessoas de fora e tal, sei lá, mano, não sei exatamente qual era a função de Augusto Carreiras ali, mas criou-se esse cargo, e por trás de bastidores, Augusto Carreiras continuava atuante. Até o próprio Everton Felipe publicou no Instagram dele, e a gente trouxe aqui a repercussão sobre isso. E agora, eu esperava que ia acontecer a mesma coisa. Guilherme Falcão seria demitido, entre aspas, sairia do clube, entre aspas, numa cortina de fumaça, na extinção do cargo de vice-presidente de futebol do esporte. E aí ele ficaria por trás de bastidores. Isso iria acontecer, mas a pressão foi forte demais, como publicou a Camila Souza, ele está fora do clube. Olha a nota aí do Guilherme Falcão na íntegra. É com o coração repleto de emoções que anuncio nesta data o meu desligamento do cargo de vice-presidente de futebol do esporte. Servir a esta instituição centenária foi, sem dúvidas, uma das maiores honras da minha vida, renunciando parte do tempo que eu dedicava à minha família e à minha profissão. Exato, aí, assim, velho, dirigente de um clube, ele não pode ter um cargo tão importante em outra profissão assim de procurador, não, pô. Ele tem que estar dedicado 100%, ou à sua profissão procurador, o que seja, qualquer outra profissão, ou ao cargo de diretor de futebol do esporte, vice-presidente de futebol do esporte, enfim. Foque em um, irmão. Por quê? Porque os dois são muito importantes. Se tu ficar tentando balancear, equilibrar ali, uma das duas dos seus pilares ali nas tuas ocupações vai desmoronar. Bom, trabalhei incansavelmente para tentar fortalecer o clube e levar o nome do Leão da Ilha ao patamar que a sua história merece. E aqui, ó. Ao longo de todas as passagens que eu tive pelo esporte, vivi momentos de alegria e de muita superação. E carrego com orgulho as lembranças de ter participado de grandes conquistas, como os títulos da Copa do Nordeste 2014. Cara, título de Copa do Nordeste 2014. Ele tá meio que se colocando ali também como uma grande peça nesse tabuleiro de xadrez que fez com que o esporte conquistasse a Copa do Nordeste. E dos pernambucanos de 14, 24 e 25. Além de, fundamentalmente, ter ajudado a recolocar o esporte na Série A do Campeonato Brasileiro. Em todo esse momento e até o dia de hoje, despido de vaidade, sempre me reconheci como apenas uma peça dessa complexa engrenagem. Beleza. Aos atletas deixo o meu agradecimento e respeito
em todo esse momento, reconheci em vocês profissionais dedicados aos propósitos do esporte. Beleza. Aos funcionários do clube, meu sincero reconhecimento pelo trabalho diário, muitas vezes invisível aos olhos do público, mas essencial para o nosso crescimento. Aos demais diretores, minha gratidão pela parceria e confiança durante todo esse período. Dividir as trincheiras com vocês valeu mais do que a própria guerra. Por fim, a nossa torcida verdadeira dona do esporte deixa o meu mais sincero agradecimento. Eu vim das arquibancadas. Perdi as contas de quantas horas eu faltei para ver Leonardo, Nildo e muitos outros treinarem à tarde na Ilha do Retiro. Torci, protestei, chorei e sorri pelo esporte. De modo que sei exatamente o que estão sentindo nesse momento. Beleza. Não era o que imaginava, mas é isso que estamos vivendo. Tá. Diante de tudo isso, tenho uma única certeza. Só a torcida unida é capaz de fazer com que este gigante se erga e enfrente os desafios que tem pela frente. Estarei ao lado da minha família, presente na ilha e torcendo, como fiz sempre ao longo destes 40 anos. Tá aí. O esporte é eterno e maiores que qualquer indivíduo são suas glórias e tradições. Com imensa gratidão, Guilherme Falcão, tá? Até rimou. Bom, é isso, cara. Que ele tenha sorte, sucesso aí na sua carreira como procurador e tal. E que fique na arquibancada, torcendo na Ilha do Retiro. Estresse zero, agora como diretor, infelizmente, foi péssimo, tá? Bom, régua passada nisso, agora vamos trazer aqui a coletiva de apresentação, alguns trechos importantes do Henrique Ambroghini e também do Thiago Gasparino, que tem informações valiosas aí já, para a gente não ficar detonando só uma peça que não tem que ser detonada, pelo menos no primeiro momento, tá? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, gente, vamos lá, simbora. Coletiva de apresentação aqui de Henrique Ambroghini e Thiago Gasparino. Boa. Bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Realmente, como o presidente já antecipou, assim, minha visão ela é mais estratégica, né? Então, eu vou ali dentro do CT analisar o futebol como um todo e ser o guardião do orçamento, esse é o caminho que a gente vai, mas o meu foco, assim, a minha experiência, minha parte acadêmica, ela é sempre voltada para uma gestão eficiente, acho que é aí que teve mais sinergia também, como o próprio presidente falou, da visão de negócio, da visão de gestão da diretoria. Então, meu dia a dia lá é criar novos processos, é tocar o clube de forma eficiente, entender onde a gente está fazendo coisa boa, onde a gente está fazendo coisa que dá para melhorar e gerar eficiência, tanto eficiência financeira como eficiência em processo. Acho que esse é um ponto aí fora de campo, né? Tirando contratações e é o que a gente consegue ver ali num jogo de futebol, que é o grande suporte para os jogadores, para a comissão, que é onde a gente vai conseguir gerar valor, né? Então, a gente acredita bastante que a partir desse ponto, né, de fazer uma gestão bem eficiente, a gente consegue gerar valor para a comissão técnica, para os jogadores, e não para que eles consigam fazer um grande trabalho e tirar a gente da situação que a gente passa. Eu até falei para eles ontem que, para mim, o trabalho duro, ele supera qualquer coisa na hora de tanto sair de crises quanto chegar lá em cima, né, ganhar o campeonato. Então, pode até ter talento, acho que ele é necessário para você chegar lá em cima, mas sempre que tiver mais trabalho duro do que talento, ele vai superar. Então, meu foco vai ser esse, arregaçar a manga, trabalhar bastante, ficar focado ali no CT direto, para conseguir gerar essas eficiências ali no dia a dia. Bom, tenho que parar aqui porque essa parte que ele colocou foi muito importante. Ele citou ser o guardião do orçamento, ele citou a eficiência financeira e ele falou de novos processos aí e tal na gestão do clube de um modo geral. Então, tá bem claro, ele não vai ser a cabeça pensante para contratações, não. Pelo menos pelo que ele está dizendo, não. A não ser que ele se meta no futebol depois, como ele fez no Figueirense, e não deu certo. Ele foi se meter no futebol e acabou mantendo um treinador que não era para manter e mantendo jogadores que não era para manter, porque ele não entende nada de futebol. Agora, pode ser que, por questão de orçamento, que o Yuri Romão gosta muito, né, de preservar para a austeridade financeira e tal, ele seja útil e importante, citou novos processos. Enfim, ele não vai ser a cabeça pensante para contratações. Em tese, quem vai ser é o Thiago Gasparino, tá? E que, mais uma vez, eu nem peguei nenhum grande recorte do Thiago Gasparino aqui não, tá, gente? Nesses primeiros 20 minutos. Quem quiser, só é acompanhar lá na TV, na TV Esporte, na íntegra, tá? Eu tô trazendo aqui os principais pontos do que eu achei interessante para trazer aqui para vocês em vídeo, para filtrar um pouco mais. Agora eu vou pegar outro trecho aqui no minuto 27, que ele dá um outro destaque sobre isso também. Vamos lá.
minha carreira foi moldada, mas assim, eu não tenho formação, nada de educação física, futebol, nada voltado para essa área. Eu sou engenheiro de formação, essa é a minha área. Então, minha formação acadêmica, tudo que eu estudei, sempre, já estou há 11 anos no futebol, mas eu fui formado com essa cabeça de engenharia, que engenharia é processo, é operação, é gestão eficiente, é economia. Então, assim, foi para esse lado que eu fui formado, e acho que quando você fala qual é o perfil de gestão, o perfil de gestão é mais ou menos com isso, é colocar isso no dia a dia de um clube de futebol, né? É adaptar o que é feito nas indústrias mais comuns, né? E colocar dentro de um processo de um clube de futebol. E eu acredito bastante nisso, acredito nesse nível de profissionalismo, é por isso que eu também topei o convite, conheço o presidente já há algum tempo, sei da linha de trabalho dele. Então, esse é o meu foco. E no Cruzeiro também era parecido, né? Quando a gente vem de Valladolid para o Cruzeiro, quando o Ronaldo compra o clube, eu era o diretor de operações, que em teoria é o segundo cargo ali, né? Depois do CEO, para olhar a questão de processos e assim, orçamentos. Era basicamente o que eu vou fazer aqui, só que lá eu fazia gerindo um clube todo, aqui, mais com foco no futebol. Ou seja, é mais um cara de negócios em si, e quando eu falo negócio é questão financeira do que propriamente entendedor de bola, né? Que a gente precisa e necessita, sendo bem sincero. Enfim, era mais ou menos esse perfil que eu esperava quando ele foi contratado. No Cruzeiro ele não teve o papel de fazer montagem de elenco, no Inter de Limeira ele era CEO também, no Figueirense ele era CEO também. Eu até fiquei pensando, cara, esse cara tá vindo aqui para ser mais ou menos um CEO de uma futura SAF do esporte, tô só especulando, tá, gente? Pelo histórico que ele teve no passado. Ele está mais ou menos confirmando isso, que é mais um cara para gerir questões financeiras do esporte, de processos que eu nem sei exatamente como é a profundidade disso. Então, o que é exatamente isso que ele está falando? Questão de processo e tal, melhoria do futebol interna, de questões financeiras de orçamento. Eu não sou especialista nisso. E nem sei decifrar muito bem qual vai ser o grande papel do Thiago Gaspar, do Henrico Broghini, que é esse aí que está em tela. Qual vai ser o grande salto de qualidade que o Sport vai ter com a chegada dele? Eu não sei exatamente, eu não entendo tão perfeitamente disso aí, não. Dentro do futebol, voltado para esse aspecto interno, eu não sou um entendedor disso aí, não, tá, gente? Sendo bem sério, vou admitir aqui que eu sou leigo nisso aí, irmão. Bom, dito isso, tem um outro recorte aqui de Romão, que ele fala sobre um pouquinho também dos diretores do Sport, enfim, no minuto 31:50, mais ou menos. Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos lá. Forte, muito vitoriosa. O presidente ele explicou um pouco como vai funcionar essa hierarquia, mas eu queria deixar um ponto claro para o torcedor e para a gente aqui. Você delega depois todas as suas informações ao presidente Yuri Romão. A informação que a gente tinha é que o Guilherme, ele, quando passasse essa transição, ele se tornaria um supervisor, que supervisionaria esse trabalho e passaria para o senhor. Então, depois dessa transição, o Guilherme ele não vai fazer mais parte do departamento de futebol, vai ficar apenas o Henrique. É para ele, mas aí, se o senhor quiser falar também, fiquem à vontade. Não sei, presidente. Não. Guilherme, ele está fazendo essa transição, né? Como eu falei, foi até a pergunta do Pedro. Ele é o detentor hoje de muitas informações de negociações que foram feitas, enfim, ele era o director manager, né, do departamento, mas está passando para o Henrico, mais para o Henrico do que propriamente do Thiago. E a partir disso, não. Guilherme deixa. A função não tem mais, né, dentro do clube. Tá? Hoje, a gente vai ter uma reunião com os ex-presidentes, definir se os ex-presidentes querem estar mais próximos, porque eu vi isso, alguém comentou isso comigo. Vai perder a essência do clube quando profissionalizar, não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E até para fiscalizar isso, talvez pode ser até que algum presidente, um ex-presidente queira participar de um dia a dia, o Henrico fazer uma apresentação quinzenalmente ou mensalmente para esses dirigentes, né, ex-dirigentes do passado, que eu acho importante. Enfim, isso não está definido, tá? Não tem mais essa... De fato, o departamento de futebol do esporte, ele se tornou 100% profissional, tá? E Henrico se reporta diretamente a mim. A partir de agora, o departamento de futebol se reporta diretamente à presidência. Que antes não, direcionava para Guilherme Falcão, né? Era tudo basicamente focado. Meu irmão, era Guilherme Falcão, irmão. O presidente, se você parar para analisar, voltado ao futebol, era Guilherme Falcão. Yuri Romão é só questão financeira. A gente pode gastar quanto? 1 milhão. Eu quero contratar Zezinho da esquina. Eu quero gastar 1 milhão em Zezinho da esquina. O cara não vale R$1.
mas Guilherme Falcão aprovou, tá tudo certo. A bola nem chega direito em Yuri Romão. Yuri Romão só vai assinar ali, é questão financeira, é isso, pum, pum, acabou. E Guilherme Falcão é que mandava em tudo ali, vai contratar isso, não vai contratar. E Yuri Romão ficava a mercê de tudo isso, né? Porque ele mesmo admitiu que não sabe nada de futebol, infelizmente. Isso é péssimo para um clube. Tem gente que acha que isso é legal. O presidente não sabe nada de futebol. Não, para mim isso é péssimo. Um presidente de um clube tem que saber sim de futebol. Não tem que ser o especialista tático, mas ele tem que ter uma boa noção. Coisa que Yuri não faz a menor ideia, tá? Bom, outro recorte aqui importante. Lá no minuto 45, irmão, que eu acho que é valioso, 45 e 30, que ele dá destaque sobre isso aqui também. Vamos lá. Da forma austera com que nós administramos o dinheiro do clube, e mais especificamente ao investimento que foi feito, né, em alguns atletas. É importante ressaltar que para uma Série A, poucos ou quase nenhum atleta, talvez o Thiago possa responder melhor do que eu, inclusive, chegarão ao clube, ao esporte, se você não fizer investimento. Poucos ou quase nenhum, tá? E os valores que foram investidos, talvez a gente, até pelo nosso passado, a gente não passou muito tempo sem investir, sem contratar atletas e tal. Muito tempo mesmo, né? Acho que contrato. E ainda mais nessa situação agora que o clube é lanterna, o jogador ele vai vir, ele vai querer garantias, irmão. Tempo de contrato mais interessante, maior, um salário maior, às vezes vai ter que comprar o jogador. Infelizmente é a realidade do nosso clube mesmo. De contratar, comprar, né? Adquirir, né, os direitos econômicos dos atletas. Isso assustou um pouco o torcedor, assustou um pouco, talvez, vocês aí da imprensa, mas, mais uma vez eu digo, assim, a gente não fez nada daquilo que não estivesse dentro de um racional financeiro traçado, de um orçamento, né? Aí vamos parar aqui. Esse ponto é importante, que ele diz ali que não fugiu do racional financeiro. E isso, de certo modo, era o único ponto que eu defendia. Não é nem questão de defender, mas é que eu não condenava que o esporte estava cometendo atos irresponsáveis financeiramente falando, assim, tipo, meu Deus, o esporte está gastando algo que não tem. Não é isso. Beleza, o esporte está gastando algo tipo, o esporte está gastando algo em uma mixaria. O esporte está comprando um carro que vale 100 mil por 10 milhões. Era isso que o esporte estava fazendo. Era um absurdo que o esporte está fazendo. O que não deixa de ser um ato irresponsável, financeiramente falando. Porque se você entender um pouquinho de futebol, você não faria isso. Você não gastaria 15 milhões de Carlos Alberto. Nem muito menos 9 milhões de Matheus Alexandre. E será que não dava para eles virem por um empréstimo? Os dois? Ou, sei lá, se viesse, pô, com gatilhos ali, se ele atingir as metas e o clube também, aí você, beleza, Matheus Alexandre, se tu atingir a meta de 40 jogos de titular na temporada e o Sport ficar na Série A e for para a Sul-Americana, a gente tá obrigado a comprar por 9 milhões, beleza. Porra, ok. Carlos Alberto idem, beleza. Agora, Yuri, o pessoal se assustou porque não faz sentido nenhum tu gastar 15 milhões em Matheus Alexandre, em Carlos Alberto e 9 Matheus Alexandre. A gente mais ou menos tá nem voltando ao debate de o esporte não tem condições de fazer isso. Eu não tô nem entrando nesse debate. Eu tô entrando no debate de não vale nunca, porque são dois jogadores que não estavam valorizados no mercado, que não vinham de boas temporadas. Por isso que o torcedor estava espantado. Agora, as outras, Rivera 17 milhões, Atencio 12,5 milhões, aí já entra um pouco mais e ficar assustado positivamente, porque surpreendeu a todos. Como é que o esporte estava conseguindo fazer aquilo ali no mercado? Até o momento não deu resultado nenhum, né? Mas a contratação em si dos dois, em tese, foi boa. Só os valores que não valeu a pena para Rivera, principalmente 17 milhões de Rivera, valendo de 29 anos, é uma loucura, tá? Mas, mais uma vez, tinha que trazer garantias, né? Para chegar no esporte. Mas e o Ceará? O Ceará conseguiu formar uma equipe mais competitiva e gastando 6 milhões de reais. 50 milhões a menos do que o esporte gastou. E conseguiu formar uma equipe mais competitiva. Com mais a cara que o seu treinador precisava, né? Com mais perfil, com mais corpo com a cara do Léo Condé. Já o esporte, não. O esporte não fez isso, infelizmente. E os jogadores são horrorosos também que o esporte contratou, né? Uma boa parte deles. A gente tem um conselho fiscal aqui muito atuante, e tudo que a gente faz, né, de investimento, seja a compra de um ativo como é o terreno ao lado do CT, ou outros investimentos, a gente comunica tanto ao conselho como eu faço questão de fazer isso, até para dividir com eles, né? Não é dividir responsabilidade, não estou me eximindo das minhas responsabilidades. O que eu faço é mostrar para eles que a gente está fazendo a coisa de forma muito transparente, né? Temos a prerrogativa, ela é do presidente, tá? Então, isso pode ser feito.
E como na resposta que eu dei anteriormente, assim, a gente vai fazer essa análise agora, né, de quais são as posições que precisam de um reforço ou outro, e ver qual é o tamanho do investimento que a gente pode fazer, né, e faremos. Em relação ao ativo, né, que você falou, seja um, seja outro, assim, às vezes um atleta não dá certo aqui e dá certo em outro clube e arrebenta em outro clube. Isso eu já vi diversas vezes, né, diversas vezes. Então, Que eu acho que não vai ser o caso de Matheus Alexandre, tá? E de Carlos Alberto, não. Carlos Alberto pode ser mais útil. Matheus Alexandre, esse aí é horroroso. Tanto um atleta como outro tem mercado, né? Infelizmente, a nossa torcida não tem mais paciência com o atleta, então não adianta a gente ficar expondo ele, né, aqui dentro. Né? E só finalizar, assim, a escalação dele, você falou em preservar, na verdade, não depende nem de mim, nem de diretor nenhum. Né? Depende exclusivamente da comissão técnica. Tá? Assim como vocês, nós também ficamos surpresos que tem a escalação do atleta. Então, eu acho até pela confiança que o professor tinha no atleta, ele estava bem, então não depende da gente, tá certo? Eu acho que no passado, talvez, não sei quando, no passado deve ser um passado bem longínquo, os dirigentes ainda tinham aquela ingerência sobre o treinador, mas hoje é impossível isso acontecer. Bom, esses pontos aqui sobre o Matheus Alexandre são muito interessantes. Ele fala que ficou surpreso com a escalação de Matheus Alexandre também. Cara, meu irmão, tu é presidente do clube, cara. Tu não tem que ficar surpreso com isso aí, não, meu. Tu é presidente do clube. Tu tem que estar por dentro do que está acontecendo no futebol. Pô, qual foi a escalação que o treinador colocou hoje? Por exemplo, tu é presidente do clube. Antônio Oliveira chegou na sexta-feira. Qual foi a formação tática que o treinador escolheu? Qual foram as peças que o treinador escolheu? Eu quero saber se eu sou presidente do clube. Eu posso até nem me envolver diretamente. Pô, não, meu Deus, eu sou presidente. Não, amanhã eu bato na porta, na salinha do treinador e falo, pô, professor, tira esse cara aí. Não necessariamente, mas eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu não posso ficar surpreso. E sempre o Romão parece sempre ser o último a saber das coisas. É impressionante, cara. Aí outro ponto, ele falou, não, o jogador não tinha mais clima para continuar aqui, então a gente, porra, tinha que se desfazer do atleta e tem que liberar para o mercado, vamos dizer assim. Cara, ele foi titular no domingo. Na terça ele foi liberado. O que é isso, cara? Ele deixou de ter clima com a torcida de 2 dias, assim, de um jogo pro outro, do domingo pra terça, do nada. Não, já eram meses e meses que ele não estava jogando absolutamente nada. Porque ele foi titular. E outra, eu acho que a diretoria tinha que intervir sim. Tinha que saber o que estava acontecendo. E quando eu falo intervir, passar para Antônio Oliveira o que estava acontecendo no elenco. Antônio, é esse aqui o relatório do esporte. Matheus Alexandre é uma piada de jogador, não tá jogando nada, a torcida odeia ele. Então, assim, porra, irmão, jogo contra o Cruzeiro na ilha, irmão, porra, tu já vai começar se queimando com a torcida, seja minimamente inteligente. Mas beleza, é teu homem de confiança, beleza. É o teu homem de confiança do Cuiabá, beleza. Vamos passar um pano nisso? Beleza. Pano passado. Inserei pano passado, ok. Mesmo sendo um absurdo, o pano tá passado. E Carlos Alberto? Outra comédia. E ele bota de titular. Aí no outro jogo, Antônio Carlos de titular, Lucas Cunha e Carlos Alberto de novo. Cara, meu irmão, tá de sacanagem, meu irmão. E aí outra, né? E Antônio Oliveira, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, essa declaração de Antônio Oliveira já é passível de demissão, tá? A coletiva pós-jogo de Antônio Oliveira contra o Ceará já é passível de demissão. E se perder do Inter, eu já espero que demitam ele. Ou depois de jogo contra o Mirassol, é rua. Vai esperar o quê? Ele afundar ainda mais o Sport para a Série B? É o Guto Ferreira 2.0? O time só evolui, só piora com o Antônio Oliveira? Já não estava bom, e agora o time só faz afundar ainda mais? Enfim, cara, esses caras vão ter muito trabalho, viu? O senhor Henrique Ombrogini, principalmente o Thiago Gasparino, para a montagem do elenco e a reformulação geral aí do clube, nas peças e tal, contratação, dispensa, saída, empréstimo. Vai ter trabalho, meu irmão, vai ter trabalho. Bom, enfim, é isso, gente. O pacotão geral aí do que eu tentei extrair lá do que eu tentei extrair dessa coletiva de apresentação, era o que eu achei ali de mais interessante, mais relevante para trazer para vocês, tá? Bom, tamo junto. Abraço para todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal e ativem as notificações. Valeu, gente.